China. Terra de cidades imperiais. Terra de montanhas sagradas. Terra da seda e de tradições ancestrais. Uma muralha de 21.000 quilômetros emerge da névoa. Montanhas majestosas erguem-se em direção ao céu. Tradições antigas persistem inalteradas ao longo dos séculos. Bem-vindo à China. Bem-vindo ao quarto maior país do mundo. Conhecido como o Reino do Meio. Este é um território onde o equilíbrio do Yin e Yang molda a vida cotidiana. Onde os rios acolheram civilizações por milênios. Onde 56 grupos étnicos compartilham uma história que remonta ao alvorecer da humanidade. Mas vamos começar do início. A China estende-se por toda a Ásia Oriental. Um colosso geográfico que abrange 5 fusos horários diferentes. Embora utilize apenas um como hora nacional. O terceiro maior rio do mundo e uma artéria vital para o transporte e a agricultura da China. Este ambiente natural abriga a segunda maior população mundial, com mais de 1,4 bilhão de pessoas, das quais 94% estão concentradas na metade oriental do país. Dos tibetanos aos mongóis, dos uigures aos Zhuang, é um verdadeiro caleidoscópio cultural. A China, portanto, é muito mais do que uma simples nação. É um universo em contínua evolução. Um lugar que vem entrelaçando tradição e inovação há milênios. Mas agora, vamos descobrir os lugares mais incríveis e icônicos desta nação. Monte Emei. Localizado na província de Sichuan, o Monte Emei ergue-se entre nuvens e vales verdes, sendo um dos 4 montes sagrados do budismo chinês. As trilhas serpenteiam por florestas densas e pontes antigas, convidando os visitantes a mergulhar em uma jornada de contemplação e aventura. Ao longo das trilhas, você encontra mosteiros antigos, onde monges caminham calmamente entre incensos e sinos. O som suave das orações se mistura ao vento, criando uma sensação de paz que toca o coração de quem percorre cada passo da montanha. A fauna é um espetáculo à parte. Macacos brincam entre os galhos. Águias sobrevoam os picos e, ao longe, cervos surgem entre a névoa da manhã. Cada encontro com os animais reforça a sensação de estar em um lugar intocado, onde a natureza dita o ritmo do dia. Subir até o Golden Summit é um desafio recompensador. O panorama revela nuvens dançantes sobre templos dourados e vales profundos. Enquanto a brisa fria acaricia o rosto, alguns visitantes sentem a montanha ensinar humildade e paciência a cada passo. Durante a descida, trilhas estreitas revelam cachoeiras escondidas e flores raras que perfumam o ar.
O encontro com outros peregrinos e monges cria momentos de partilha e reflexão, como se cada pessoa estivesse conectada à energia da montanha. A história da montanha é marcada por resistência e devoção. Durante séculos, monges protegeram os templos de invasores, deixando inscrições em pedras e murais que contam histórias de coragem e fé, lembrando que Emei não é apenas natureza, mas também herança humana. Participar de uma meditação matinal ou ouvir os cânticos ao nascer do sol permite que você sinta a montanha de forma íntima. Cada passo, cada respiração é uma oportunidade de se reconectar consigo mesmo e com o mundo natural que envolve Monte Emei. Ao final do dia, ao observar os templos iluminados pelo sol poente e a neblina envolvendo os picos, você percebe que cada jornada na montanha é única. Monte Emei permanece como um espaço de introspecção, beleza e energia espiritual que inspira todos que passam por seus caminhos. Lago Erhai. Ao chegar ao Lago Erhai, perto da cidade de Dali, você percebe logo a imensidão das suas águas. Com mais de 40 quilômetros de extensão, é um dos maiores lagos de água doce da China, conhecido como o Coração Azul de Yunnan. Para o povo Bai, que vive nas margens há gerações, o lago é parte essencial da vida. Ele fornece peixe, água para a agricultura e também é considerado um símbolo espiritual que protege as aldeias. As águas de Erhai mudam de cor dependendo da luz azul intenso de manhã, prateado ao entardecer. Os barcos de pesca cortam a superfície calma, enquanto as montanhas Kangshan se refletem no horizonte. A cidade antiga de Dali fica na margem do lago, cercada por muralhas e ruas de pedra. Caminhar entre o lago e as montanhas é uma forma de sentir como a natureza e a história se completam neste lugar. Nas aldeias vizinhas, os pescadores ainda usam barcos tradicionais e técnicas antigas. As casas brancas de telhado escuro são típicas da arquitetura Bai, criando uma paisagem simples, mas cheia de identidade. Existem pequenas ilhas no lago, como Jinsu e Xiaoputuo, que podem ser visitadas de barco. São locais tranquilos, ideais para caminhar, observar templos antigos ou simplesmente descansar diante da vista. A comida local está ligada ao lago peixe fresco grelhado, pratos simples feitos com vegetais da região e o famoso chá de flores de Dali. Comer à beira do lago torna a experiência ainda mais marcante. Visitar o Lago Erhai é encontrar calma, entre o silêncio da água, o vento vindo das montanhas e o ritmo simples da vida local. Você leva a sensação de que o tempo desacelera e o coração respira mais leve. Monte Wutai. Localizado na província de Shanxi, o Monte Wutai se ergue majestoso entre nuvens. Templos antigos e vales profundos. Ao caminhar pelas trilhas, você sente a mistura de silêncio e reverência.
como se a própria montanha estivesse respirando junto com você. Subir os picos exige esforço, mas cada passo é recompensado pela vista dos templos dourados, refletindo a luz do sol. Monges caminham calmamente, recitam sutras e tocam sinos, convidando você a desacelerar e absorver o ritmo da vida monástica. Os vales escondem trilhas entre pinheiros e rochas. Macacos brincam entre os galhos. Águias cortam o céu e cervos surgem silenciosamente nos bosques. Cada encontro com a fauna reforça a sensação de estar em um mundo intocado, onde a natureza dita o ritmo do dia. Durante a caminhada, você pode explorar templos centenários, admirar estátuas e participar de pequenas cerimônias. O cheiro do incenso, o toque dos sinos e a música suave dos cânticos criam uma experiência sensorial completa, que vai além da vista e envolve corpo e mente. A história da montanha também se revela nas trilhas durante a dinastia Ming. Monges protegeram os templos de invasores e guerreiros, deixando inscrições e marcas de devoção nas pedras. Cada detalhe faz você sentir o peso do passado e a coragem daqueles que vieram antes. Subir ao topo para ver o nascer ou o pôr do sol é um momento de contemplação única. A névoa envolve templos e picos, e você percebe a grandeza da natureza e a pequenez humana, sentindo ao mesmo tempo reverência e liberdade. Participar de retiros de meditação, caminhar em silêncio entre os templos e observar os monges trabalhando permite que você vivencie o Monte Wutai de forma íntima. É uma experiência de aprendizado, reflexão e conexão com algo maior que você mesmo. Ao final do dia, ao descer pelos caminhos de pedra, cada visitante leva consigo a sensação de ter viajado no tempo, respirado história e natureza, e tocado o sagrado. Monte Wutai permanece como um espaço de reflexão, beleza e inspiração para todos que buscam algo além do cotidiano. Mount Huangshan. Localizado na província de Anhui, Huangshan é conhecido como a montanha mais bela da China. O nome significa Montanha Amarela e está entre os destinos naturais mais reverenciados do país. Localizada na península de Istria, Piran tem pouco mais de 4.000 habitantes. O clima mediterrâneo garante verões longos e invernos suaves. Apesar do tamanho, a cidade é conhecida em todo o país pelo seu sal, produzido nas salinas próximas há séculos. As 4 maravilhas de Huangshan são famosas pinheiros de formas bizarras que crescem em rochas impossíveis, rochedos de silhuetas únicas, mares de nuvens que escondem e revelam picos, e nascentes termais que aquecem até o inverno. Entre as rochas, animais raros encontram refúgio. Macacos dourados surgem de repente. Esquilos correm pelas árvores antigas. E aves como o fazão prateado cruzam os vales. Cada encontro com a vida selvagem parece lembrar que Huangshan é um santuário vivo.
A Praça Tartini é o centro da cidade. Ali está a estátua do violinista Giuseppe Tartini, nascido em Piran, lembrando que a arte também faz parte da identidade local. Ao redor, cafés simples e prédios históricos formam um cenário de convivência. Ao amanhecer, os picos surgem sobre o mar de nuvens como ilhas flutuantes. Ao entardecer, o pôr do sol pinta as pedras de dourado. Cada hora traz uma nova face da montanha, como se fosse um palco em movimento constante. A mesa local oferece simplicidade chá verde de huangshan, tofu defumado e truta fresca de rios cristalinos. São sabores que lembram a pureza da paisagem. Estar em Huangshan é caminhar entre o real e o mítico. A montanha guarda silêncio e tempestades, animais e lendas, templos e ecos invisíveis. Quem a visita leva consigo não apenas lembranças, mas a sensação de ter atravessado um limiar entre o humano e o eterno. Montanhas Taihang. Ao se aproximar das montanhas Taihang, você percebe que a paisagem muda lentamente. Penhascos verticais, vales profundos e florestas densas criam um cenário que parece saído de um conto antigo. O vento frio carrega o aroma de pinheiros e terra úmida, convidando você a desacelerar e absorver a magnitude do lugar. Ao longo da história, o Taihang foi palco de batalhas decisivas. Exércitos antigos cruzaram seus desfiladeiros e planaltos, e você quase pode ouvir o eco de trombetas e gritos de guerra entre as pedras. Hoje, os trilhos estreitos ainda guardam memórias de resistência e coragem de quem lutou para proteger estas terras. Trilhas serpenteiam entre cânions e cachoeiras escondidas, onde macacos e aves nativas observam cada passo. O som da água gotejando, misturado com o vento, cria uma sinfonia natural, e cada curva revela uma nova perspectiva da grandiosidade das montanhas. Nos vilarejos antigos espalhados pelos sopés, os moradores cultivam a terra em terraços e mantêm tradições que remontam a séculos. À noite, histórias de espíritos antigos e guardiões da montanha são contadas ao redor das fogueiras, fazendo com que cada visitante sinta a conexão entre homem, natureza e lenda. O ponto mais alto oferece uma vista que corta a respiração. Camadas de montanhas intermináveis, rios que serpenteiam pelos vales e a luz dourada do pôr do sol refletindo nas falésias. É impossível não se sentir parte de algo maior, testemunhando a força e a paciência da natureza ao longo dos séculos. Durante o inverno, a névoa cobre penhascos e vales, transformando o Taihang em cenário etéreo. Histórias locais falam de soldados que desapareceram em neblinas densas, ou de monges que buscavam meditação nas cavernas, tornando a visita ao mesmo tempo emocionante e misteriosa. O Taihang não é apenas montanhas. É um museu vivo da história e da natureza. Cada pedra, cada árvore e cada trilha contam histórias de guerra, perseverança e vida cotidiana, enquanto o canto dos pássaros e o vento entre as árvores lembram que a montanha continua viva e em movimento. Ao final do dia, descendo pelos trilhos,
você carrega consigo uma sensação de respeito, admiração e leve mistério. As montanhas Taihang permanecem como guardiãs silenciosas de séculos de história, natureza intocada e lendas que continuam a encantar todos que ousam explorá-las. Vale Jiuzhaigou. Localizado na província de Sichuan, no coração das montanhas Minshan, Jiuzhaigou é conhecido como o Vale dos 9 Vilarejos Tibetanos. A cada estação revela uma nova paleta de cores: lagos turquesa, florestas douradas, montanhas nevadas. As lendas contam que uma deusa deixou cair um espelho de jade, que se quebrou em 108 pedaços. Cada fragmento transformou-se em um lago. Por isso, as águas daqui brilham como cristais encantados, guardando memórias de um amor divino perdido. Jiuzhaigou é terra de cascatas. A de Nuorilang, com sua largura impressionante, parece um véu de prata que dança ao vento. No inverno, congela em colunas de cristal. No verão, ruge como um dragão liberto. Entre as florestas, cervos, pandas gigantes e macacos dourados encontram refúgio. É raro vê-los, mas saber que partilham o mesmo espaço dá ao viajante a sensação de caminhar num santuário sagrado. Os vilarejos tibetanos ainda respiram cultura ancestral. Casas de pedra colorida, rodas de oração girando ao vento, bandeiras multicoloridas que levam preces ao céu. Cada detalhe conecta o visitante ao espírito de um povo que vive em harmonia com a montanha. O Lago de 5 Flores é o coração do vale. Suas águas transparentes revelam troncos fossilizados no fundo, como se o tempo tivesse parado. Muitos dizem que é o espelho dos deuses, onde o presente e o passado se encontram. A mesa tibetana é simples, mas intensa: chá de manteiga de iaque, cevada tostada transformada em tiçampa, carne seca para enfrentar o frio. São sabores que aquecem tanto o corpo quanto a alma. Estar em Jiuzhaigou é sentir-se dentro de um mito vivo. As cores, as águas, os animais e as histórias formam uma sinfonia única. Quem parte leva consigo a certeza de que a natureza, aqui, fala a linguagem dos deuses. Desfiladeiro do Grande Rio Amarelo. O Grand Canyon do Rio Amarelo é uma das maravilhas naturais mais impressionantes da China. Suas falésias douradas se erguem verticais, e o rio, poderoso e turbulento, serpenteia entre elas, criando uma paisagem que mistura a força da natureza e história antiga. Ao chegar, você sente o poder do rio em cada onda e o vento frio que desce das montanhas. O rugido das águas parece contar histórias de milênios, e o aroma da terra úmida mistura-se com o frescor da vegetação. Disse que, durante antigas guerras entre dinastias que lutavam pelo controle da região fértil, generais usavam o rio como barreira natural,
Uma lenda fala de um jovem comandante traído, que atravessou as águas turbulentas para salvar seu povo. Em noites de lua cheia, alguns dizem ouvir tambores e ordens militares ecoando pelas falésias. As encostas são habitadas por cabras selvagens, águias planando sobre o rio e pequenos animais escondidos entre rochas. Cada curva revela formações rochosas dramáticas, penhascos que refletem o sol e trechos onde a água brilha como ouro líquido. Navegar ou caminhar perto das margens é sentir a força do tempo e da água. Barqueiros locais contam histórias de piratas que saqueavam rios e vilarejos antigos, acrescentando mistério e emoção à visita. As pedras e penhascos guardam memórias de batalhas e estratégias militares. Cada passo parece um convite para imaginar a vida dos soldados, a logística das tropas e os sinais enviados entre fortalezas. As aldeias próximas mantêm tradições antigas, pesca com redes artesanais, festivais que comemoram a história do rio e cerimônias em templos para pedir proteção às águas turbulentas. O vento, o som do rio, o cheiro da terra úmida e o calor do sol tornam a visita intensa. Alguns visitantes descrevem sentir uma espécie de reverência silenciosa, como se o cânion fosse um templo natural da história e da força da terra, encerramento e memória. Visitar o Grand Canyon do Rio Amarelo não é apenas ver, mas sentir. Cada curva, cada penhasco e cada onda carregam séculos de histórias. Coragem e natureza. É uma experiência que permanece na memória como um lembrete do poder e da resiliência da terra e do homem. Lushan. Localizado na província de Jiangxi, o Parque Nacional de Lushan é um conjunto de montanhas íngremes, florestas densas e nuvens sempre em movimento, declarado Patrimônio Mundial pela Unesco. É conhecido não apenas pela beleza natural, mas também por sua importância espiritual e histórica. Desde a antiguidade, Lushan foi refúgio de monges e poetas. O mestre Huiyuan fundou aqui o primeiro mosteiro budista do leste da China. Poetas como Bai Jui e Su Shi deixaram versos imortais sobre a montanha, tornando-a símbolo da união entre natureza e espírito. A montanha é célebre por suas três maravilhas, as nuvens que a envolvem, as cachoeiras que despencam de seus penhascos e o mar de pinheiros que a cobre. Em cada estação, o cenário muda primavera de flores, verão de neblina, outono dourado e inverno nevado. Entre os pontos marcantes está a Cachoeira de 3 degraus, cuja queda atinge 155 metros, considerada uma das mais belas da China. Já do Pico Rampo, os visitantes podem ver o Lago Poyang se estender como um espelho infinito. Lushan abriga uma fauna discreta, mas fascinante. Macacos de cauda curta aparecem nas trilhas. Esquilos saltam entre os pinheiros e aves raras como o fazão dourado colorem a paisagem. Ao amanhecer,
o canto dos pássaros se mistura ao eco das montanhas. O local também guarda histórias marcantes. No início do século XX, Lushan tornou-se refúgio de líderes intelectuais e políticos. Aqui, o generalíssimo Chiang Kai-shek manteve sua residência de verão. E mais tarde, Mao Zedong organizou reuniões decisivas da história chinesa. No coração da montanha estão vilas antigas de pedra, onde moradores ainda mantêm tradições. O chá verde de Lushan, cultivado há séculos, é símbolo de hospitalidade, servido aos viajantes como gesto de acolhimento. A culinária combina peixes frescos do Lago Poyang, legumes das hortas locais e pratos simples, mas saborosos, preparados em fogões a lenha. Cada refeição reflete o ritmo calmo da vida nas montanhas. Visitar Lushan é encontrar não apenas uma paisagem, mas também ecos de poesia, fé e memória histórica. Entre as nuvens e quedas d'água, o viajante sente que a montanha guarda segredos que atravessam séculos e continuam vivos. Grande Muralha da China. A Grande Muralha da China, conhecida como a Grande Muralha ou Wanli Truong Tan, é um símbolo imponente da história chinesa. Suas torres de vigia e rampas serpenteiam pelas montanhas, lembrando séculos de proteção, conquistas e desafios que moldaram a nação. Ao chegar, você sente a magnitude da muralha em cada passo. O vento frio das montanhas traz o aroma da vegetação e o eco distante das histórias de guerreiros que patrulhavam estas pedras. Construída há mais de 2000 anos, a muralha serviu como defesa contra invasões do norte. Lendas falam de soldados e generais cujas histórias de bravura ainda são contadas. Um mito popular conta sobre Meng Jiangnu, cuja tristeza por perder o marido levou ao desmoronamento de uma seção da muralha, lembrando que até a pedra pode sentir o sofrimento humano. A muralha se estende por milhares de quilômetros, cruzando colinas, vales e desertos. Cada torre de vigia revela uma vista panorâmica das montanhas, enquanto a pedra antiga carrega marcas do tempo, do clima e da história. Caminhar sobre a muralha é sentir o peso da história. Os degraus desgastados lembram milhares de pés que passaram por aqui, e o eco dos passos parece contar segredos de batalhas antigas. Pequenos animais, como esquilos e pássaros, dão vida às torres silenciosas. Aldeias próximas mantêm tradições antigas, como festivais que celebram a construção da muralha e cerimônias de proteção. Agricultores cultivam milho e trigo, enquanto artesãos vendem miniaturas da muralha aos visitantes. O vento que sopra pelas colinas, o som do farfalhar das árvores e o calor do sol em determinados trechos tornam a caminhada intensa. Muitos visitantes sentem reverência e contemplação, como se estivessem tocando o espírito da história. Visitar a Grande Muralha não é apenas admirar a arquitetura, é conectar-se com séculos de histórias.
lendas e coragem humana. Cada torre, cada curva e cada pedra lembram que a história vive em cada passo. Cidade Proibida. Ao chegar a Templo da Cidade Proibida, você sente o peso da história em cada pedra. O sol reflete nos telhados dourados e a simetria das construções transmite a grandiosidade de séculos de poder imperial. Construída durante a dinastia Ming e expandida na Qing, a Cidade Proibida foi o coração político da China por quase 500 anos. Cada salão, cada corredor, carrega memórias de imperadores, concubinas e eunucos, testemunhas silenciosas de intrigas, decisões e rituais cerimoniais. Caminhar pelo Salão da Suprema Harmonia é imaginar os imperadores em suas cerimônias, vestidos com trajes luxuosos, enquanto ministros sussurram estratégias políticas. Os detalhes em ouro e madeira entalhada revelam a habilidade artesanal que atravessa séculos. Entre pátios silenciosos e jardins secretos, você encontra pequenas estátuas de leões e dragões que parecem vigiar os caminhos. Andorinhas voam entre os telhados, lembrando que, apesar do poder imperial, a vida natural segue seu curso. Durante séculos, palácios escondiam intrigas, romances proibidos e conspirações silenciosas. Uma história marcante conta como uma concubina, desiludida com a política da corte, salvou um jovem príncipe de um destino cruel, escondendo-o nas passagens secretas por meses. A experiência é intensa. Cada corredor leva a novos salões. Cada porta abre para uma era diferente. O silêncio é quebrado apenas pelo canto distante de pássaros ou pelo som dos visitantes que exploram lentamente cada detalhe do lugar. O Palácio Imperial não é apenas arquitetura, é um museu vivo. Pinturas murais, lanternas antigas e portas entalhadas transportam você para o coração da China imperial, permitindo sentir a grandiosidade e o peso da história. Ao final do dia, ao sair pelos portões, a Cidade Proibida parece sussurrar suas histórias, lembrando que mesmo o poder mais absoluto passa, mas a memória permanece. Cada visitante carrega consigo a sensação de ter caminhado dentro de um livro vivo de história e tradição. Cascata Huangguoshu. O rugido da água ecoa pelas encostas, antes mesmo de se avistar a cascata. A névoa sobe em véus delicados, refletindo o sol em cores iridescentes, enquanto o ar úmido carrega o cheiro de pedra molhada e vegetação densa. Situada na província de Guizhou, esta cascata já foi testemunha de inúmeras histórias de aldeões e viajantes. Durante guerras antigas, soldados buscavam abrigo nas cavernas próximas, enquanto moradores locais observavam, mantendo suas casas e plantações seguras. O caminho até a base da cascata serpenteia por florestas densas, onde macacos e aves nativas espreitam entre árvores. Cada passo é acompanhado pelo som do rio que desce,
misturando-se ao canto das aves e criando uma sinfonia natural que acalma e inspira. Há quem conte que, em tempos antigos, guerreiros exaustos atravessavam o vale do Socha e, ao beber da água turquesa, acreditavam recuperar a coragem perdida. Até hoje, alguns viajantes repetem o gesto, ajoelham-se à beira do rio, mergulham as mãos e deixam a corrente fria renovar sua vida. Nas trilhas próximas, histórias de antigos monges e peregrinos se entrelaçam com relatos de exploradores que vieram estudar a fauna e flora locais. Alguns afirmam ter visto espíritos da água que protegem o equilíbrio natural, adicionando um toque de mistério ao local. Ao longo do ano, o parque muda de rosto na primavera. Flores selvagens cercam a água. No verão, turistas se refrescam no lago. No outono, a folhagem vermelha e dourada cria um quadro vibrante. No inverno, o gelo adorna as pedras e forma esculturas naturais impressionantes. A culinária local reflete a riqueza da região peixe fresco do rio, vegetais silvestres, milho e arroz preparados em fogueiras. Sabores simples, mas cheios de autenticidade, que complementam a experiência de estar em meio à natureza intocada. Ao final do dia, enquanto o sol se põe atrás das montanhas, a luz dourada ilumina a queda d'água e a floresta ao redor. Cada visitante sente uma mistura de admiração, respeito e serenidade, sabendo que Hoang Kwatu é um testemunho vivo da força e da beleza da natureza chinesa. Rio Socha. Cercado por montanhas e pastagens, o lago Qinghai se estende como um espelho azul, refletindo o céu e as nuvens que passam. A brisa salgada traz consigo o aroma de água doce e ervas alpinas, enquanto aves migratórias cruzam o horizonte em bandos harmoniosos. Este lago já foi testemunha de épocas turbulentas. Durante antigas rotas comerciais e conflitos regionais, caravanas e soldados passaram por aqui, deixando histórias de coragem, perdas e encontros inesperados. Hoje, vestígios de antigas fortalezas e templos se escondem entre colinas e margens, sussurrando segredos do passado. A vida selvagem é abundante. Cavalos selvagens pastam nas margens. Antílopes correm pelas pradarias e patos e gansos descansam nas águas calmas. O canto das aves mistura-se ao som das ondas suaves, criando uma sinfonia natural que envolve cada visitante. Ao caminhar pelas trilhas que contornam o lago, é impossível não se maravilhar com a mudança constante das cores da água azul, profundo ao amanhecer, turquesa ao meio-dia e dourado refletindo o pôr do sol. Cada passo é um convite a sentir a grandiosidade da natureza e a contemplar sua própria insignificância diante dela. Na margem sudoeste, pequenas aldeias tibetanas mantêm tradições antigas. Monges tocam sinos e entoam cânticos, misturando espiritualidade e cotidiano. Alguns visitantes relatam ter sentido presenças misteriosas, como se os espíritos protetores do lago ainda vigiassem as águas e a vida ao redor.
a pesca tradicional ainda é praticada, e os mercados locais oferecem peixes frescos, laticínios e ervas alpinas. Comer à beira do lago, com a brisa e os sons naturais ao redor, transforma cada refeição em um momento de conexão profunda com o ambiente. Ao entardecer, a luz dourada transforma a paisagem em um quadro mágico. As sombras das montanhas se alongam e o lago reflete a paleta de cores do céu. Cada visitante sente uma mistura de paz, admiração e reverência, consciente de que está diante de um dos tesouros naturais mais puros da China. O Lago Qinghai não é apenas um lago, é um santuário onde a história, a natureza e a espiritualidade se encontram. Cada passo, cada respiração, cada olhar é uma oportunidade de sentir o tempo desacelerar e de se conectar com algo maior do que si mesmo. Vale do Yarlung-Zangbo. Aninhado entre as montanhas do Himalaia, o Vale do Yarlung-Zangbo é um mundo de rios turbulentos, planícies verdejantes e penhascos majestosos. O vento frio carrega aromas de flores alpinas e do rio, enquanto águias e abutres sobrevoam silenciosamente, observando cada movimento da vida abaixo. Esta região é marcada por uma história milenar. Diz-se que generais tibetanos atravessaram estas terras durante conflitos antigos, erguendo fortes e torres de vigia para proteger o vale. Hoje, ruínas discretas e pedras gravadas testemunham batalhas e alianças que moldaram o destino da região. O rio Yarlung-Zangbo serpenteia como uma fita azul entre as montanhas. Suas águas rápidas escondem peixes de cores vibrantes e, ocasionalmente, um cervo ou iaque se aproxima da margem para beber, oferecendo uma visão rara da fauna local. Caminhar pelo vale é sentir a grandiosidade da natureza em cada passo. As trilhas levam a pequenas aldeias tibetanas, onde monges tocam sinos e recitam cânticos, criando uma atmosfera de espiritualidade que se mistura com a força selvagem do rio e das montanhas. No passado, o vale também foi palco de confrontos entre exércitos locais e invasores, com pontes e passagens estratégicas guardadas com atenção. Histórias de coragem e traição ainda são contadas pelos anciãos das aldeias, mantendo viva a memória de quem lutou para proteger estas terras. A culinária local reflete a vida nas alturas de Sampa. Chá de manteiga de iaque e cordeiro assado. Comer em uma das casas de hóspedes à beira do rio, ouvindo o som da água e o canto das aves, transforma cada refeição em uma experiência única de conexão com a cultura e a natureza. Ao pôr do sol, as montanhas mudam de cor, refletindo tons dourados, laranjas e roxos sobre o vale. Cada visitante sente-se pequeno diante da majestade da paisagem, mas também parte de um ciclo eterno de vida, história e espiritualidade. O Vale do Yarlung-Zangbo é mais que uma paisagem. É um portal para compreender a interação entre homem, história e natureza. Cada pedra, cada curva do rio e cada aldeia guardam segredos, desafios e beleza, lembrando que explorar este vale é mergulhar em uma narrativa viva da cultura tibetana.
Monte Tai. Erguendo-se majestosamente na província de Shandong, o Monte Tai é considerado um símbolo de poder e espiritualidade na China. Trilhas antigas e escadarias de pedra serpenteiam por florestas densas, levando você a descobrir panoramas impressionantes e uma conexão profunda com a história milenar do lugar. Ao caminhar pelas trilhas, a névoa matinal envolve os visitantes, criando um cenário quase mágico. As árvores antigas se erguem como guardiãs do tempo, e pequenas cachoeiras escorrem entre as pedras, oferecendo momentos de contemplação e serenidade. No caminho até o topo, você encontra templos históricos e inscrições gravadas em pedra, guerreiros e imperadores, ao longo dos séculos, subiram a montanha para oferecer homenagens, deixando vestígios de coragem, fé e devoção que ainda podem ser sentidos hoje. A fauna do Monte Tai é diversa. Macacos saltitam entre os galhos, pássaros coloridos cruzam o céu e pequenas salamandras se escondem entre as pedras molhadas das trilhas. Cada encontro com a vida selvagem reforça a sensação de estar em um lugar vivo e intocado. Subir ao pico do céu é recompensador. A vista se estende por vales cobertos de névoa, rios que refletem o sol da manhã e bosques densos que guardam a memória de milhares de anos. Cada passo traz desafio e contemplação em igual medida. Durante a descida, pequenas trilhas levam a cachoeiras escondidas e pontes de pedra cobertas de musgo. O som da água caindo se mistura com o farfalhar das folhas, criando uma melodia natural que acompanha cada visitante em seu caminho. A experiência no Monte Tai vai além da paisagem, é sentir a história pulsando sob os pés e a espiritualidade impregnando o ar. Cada momento de silêncio diante de templos antigos ou de árvores centenárias proporciona reflexão e conexão com algo maior. Ao final do dia, ao observar o sol se pôr sobre os vales e picos, você percebe que cada visita ao Monte Tai é única. A combinação de natureza, história e espiritualidade transforma a jornada em uma memória duradoura, que inspira e renova. Mount Putuo. Localizado na província de Zhejiang, Putuo é um dos 4 montes sagrados do budismo chinês. O ar perfumado de pinheiros e flores silvestres guia você por trilhas sinuosas, enquanto o som das ondas do mar próximo acompanha cada passo. Subir ao pico principal, Foding, é uma experiência de introspecção. Pequenos templos e pagodes surgem entre a névoa matinal, e monges em suas vestes, lukikaki, entoam cânticos suaves que ecoam pelo vale. Entre templos e rochas, você encontra esculturas antigas e inscrições gravadas em pedra, testemunhos de peregrinos que há séculos caminham pelo monte em busca de iluminação. Cada passo revela história e devoção. A fauna do monte é discreta, mas presente. Pavões coloridos caminham entre os jardins do templo. Macacos curiosos observam do alto das árvores.
e pássaros cantores acompanham seu percurso, dando vida à vegetação densa. À beira do penhasco, pequenas cachoeiras caem sobre pedras cobertas de musgo, criando um som hipnotizante que mistura água e vento. A névoa matinal e o aroma do mar reforçam a sensação de estar em um lugar sagrado e intocado. No passado, o monte foi palco de encontros entre monges, estudiosos e viajantes. Alguns registros históricos falam de batalhas para proteger os templos e preservar os ensinamentos, deixando marcas de coragem e fé que podem ser sentidas até hoje. Caminhar pelas trilhas ao entardecer revela outra faceta do monte. O sol poente pinta o céu em tons dourados e rosados, enquanto as sombras das árvores e templos se alongam, criando uma atmosfera de contemplação profunda. Natureza e história se entrelaçam em Putuo. Cada respiração, cada passo e cada olhar para o mar e as montanhas transmite a sensação de paz e reverência. O monte permanece como um refúgio espiritual, convidando todos a desacelerar e refletir. Grutas de Longmen. Situado na província de Guangdong, o Parque Nacional Florestal de Longmen é conhecido por suas montanhas cobertas de floresta subtropical e rios cristalinos que atravessam vales profundos. A montanha Longmen se estende como um dragão adormecido, de onde o parque recebeu seu nome. Ao amanhecer, a neblina se ergue como se fosse a respiração dessa criatura lendária. O parque é refúgio para mais de 2.000 espécies de plantas, incluindo árvores centenárias e orquídeas raras. Durante a primavera, as encostas ficam cobertas de flores silvestres que pintam o verde da montanha com cores vivas. Entre os animais que habitam Longmen estão o macaco de cauda curta, o cervo de manchas e aves como o martim pescador e a águia serpente. Muitos visitantes relatam ouvir o rugido distante do leopardo nublado, um dos predadores mais discretos da região. O rio Longtan forma cascatas impressionantes, entre elas a Cachoeira do Dragão, que despenca de mais de 60 metros. O som da água ecoa pelos vales e cria uma atmosfera grandiosa. Desde a dinastia Tang, Longmen era considerado um local de retiro para monges e eremitas. Há registros de templos antigos, inscrições em pedra deixadas por estudiosos que buscaram inspiração espiritual na montanha. Para os visitantes, uma das experiências mais intensas é caminhar pelas passarelas suspensas entre os penhascos. Dali, a vista abrange rios, vales e uma floresta que parece não ter fim. A vida local se conecta à floresta. Agricultores cultivam chá e bambu nas encostas, e os vilarejos próximos oferecem pratos simples como peixe de rio grelhado e verduras frescas da montanha. Longmen não é apenas um parque, mas uma síntese de lenda, natureza e memória. Quem caminha por suas trilhas sente que cada pedra e cada árvore carrega histórias guardadas por séculos.
praia de Bac-Hai. Chegando à praia Bac-Hai, o primeiro impacto é a vastidão da areia branca, onde o horizonte parece não ter fim. O mar, em tons de azul prateado, reflete a luz do sol como se fosse um espelho líquido. A brisa marítima traz o cheiro de sal e liberdade, convidando você a respirar fundo e esquecer o mundo. Os pescadores locais contam histórias de sereias que aparecem em noites de lua cheia, cantando para os marinheiros perdidos. Mas nem tudo é lenda. Já houve registros de tubarões que se aproximaram da costa, lembrando que a beleza do oceano também guarda sua selvageria. Durante o pôr do sol, o céu se pinta de tons de laranja e violeta, criando um espetáculo que faz o tempo parecer suspenso. À noite, a praia ganha outra vida fogueiras. Música e danças tradicionais transformam a solidão em celebração. Alguns viajantes dizem ter visto luzes misteriosas no horizonte, como se fossem navios piratas do passado tentando retornar. Caminhar descalço pela areia fria sob o luar é sentir que o mar guarda segredos que só se revelam a quem sabe escutar. A praia Bac-Hai não é apenas um destino. É uma experiência onde a beleza, o mistério e a história se encontram em cada onda.